Olá pessoal, eu sou o Felipe Braz e esse é o Oceano é Vida, um programa que foca na preservação dos mares e oceanos. E hoje nós iremos falar com o Max da Scuba Lab. E aí você pode se perguntar, mas o que a Scuba Lab, uma empresa de mergulho, tem a ver com a preservação dos mares e oceanos? Tudo, porque a Scuba Lab ela traz uma conscientização em relação à preservação da vida marinha, em a gente cuidar da vida marinha. E o Max vai contar um pouco mais hoje sobre como a Scuba Lab trabalha com isso. Bom, meu nome é Max, eu mergulho desde 2007, me formei instrutor em 2013 e atuo como profissional de mergulho desde 2015. A Scuba Lab ela surgiu em 2000, em São Paulo, veio para o Rio de Janeiro em 2013 e eu estou mergulhando lá trabalhando lá desde 2015. Trabalhamos desde a formação do mergulhador do curso básico até o curso de instrutor, passando por algumas especialidades. Fazemos também turismo, tanto no Rio de Janeiro, fora do Rio, em outros lugares do mundo. E fazemos batismo também. O batismo não é um curso de mergulho, o batismo é uma experiência subaquática, onde o instrutor leva o interessado para baixo d'água, manuseando todo o equipamento. Antes disso, a gente faz sempre um briefing, faz sempre um bate-papo, uma conversa sobre quais impactos, como vai ser esse passeio, tá? Inclusive, uma frase que eu ouvi de um amigo meu que falava lá em Angra dos Reis, deixe apenas bolhas e leve recordações. Porque toda ação traz um tipo de impacto. A gente tem que controlar esse tipo de impacto. E no briefing a gente sempre coloca, olha, principalmente o mergulhador novato, está fazendo curso básico, ou quem está fazendo batismo, tem a curiosidade de colocar a mão nos corais, nas estruturas, ou levar uma recordação, levar uma conchinha. A gente sempre fala, olha, não toque nada, não leva conchinha, essa conchinha vai ser a casa de um animal, vai servir de substrato para o crescimento de um coral. Colocando a mão em determinadas estruturas, você tira uma cobertura natural que aquela estrutura tem e pode trazer até doenças, né? Como que é o consumidor final, ele sai depois de fazer um curso da Scuba Lab? Qual é a conscientização que ele tem em relação à vida marinha? Bom, eu acredito que a pessoa que procure tanto um curso de mergulho quanto um batismo, ele já gosta da natureza, já curte a natureza, já procura para isso, para ter uma interação melhor com a natureza. Nos cursos, a gente sempre comenta sobre preservação, contato com a natureza, não tocar em nada. Uma coisa que a gente fixa muito é a flutuabilidade do mergulhador, porque a gente usa nadadeira que não tem sensibilidade, a gente não sente quando o chão encosta na nadadeira. Então a gente sempre tenta colocar o aluno ao par de todos os cuidados que ele tem que ter com a vida marinha, com a flutuabilidade, para ele não tocar no fundo e não sair arrastando a nadadeira no fundo. Acredito que toda a atividade marinha, ela traga algum tipo de impacto. Então a gente tem que tentar, na formação do aluno, tem que tentar, no briefing antes do batismo, trazer para eles a importância desses cuidados. Não tocar em nada, não arrastar o equipamento em nada, não levar nada para casa, isso é muito importante. As pessoas acham que levando uma conchinha de recordação, aquela conchinha vai em casa enfeitar um dia a tua escrivaninha e depois vai para o lixo. Quando na verdade ela vai servir de casa para um ermitão que, com o tempo, se todo mundo que for no mar levar uma conchinha, acabar ficando sem conchinha no mar. Entendi. E como a Scuba Lab, ela trabalha com um mergulho de conscientização, você até tratou em relação a pessoa ter consciência de deixar as bolhas, eu gostei muito dessa frase, deixar as bolhas e levar recordações. Uma empresa que não trata dessa forma, como pode trazer um dano ao meio ambiente? Até falando um pouco em relação às boias, né, a localização de mergulho. Eu acredito que as empresas hoje em dia, que não se preocupam, empresas de mergulho, que não se preocupem com isso, elas vão sair de mercado, ou o mercado vai acabar. Porque se não tiver vida, se não tiver o que visitar, ninguém vai procurar uma escola de mergulho para fazer um curso, para visitar o fundo do mar, para ver aquela vida, porque ela desapareceu. Então acho que é fundamental manter o sistema, manter o ecossistema, que é para as pessoas terem o mesmo interesse. Sabendo que vai mergulhar aqui, vai ver tal bicho, vai ver tal coral, vai ver tal estrutura. Então é uma preocupação nossa muito grande em relação a isso.
acredito que a gente tem muitas medidas que pode tomar. Acho que a gente podia fazer um mapeamento dos pontos de mergulho, colocando de repente boias, marcando com boias para evitar tantos barcos chegar e jogar âncora, garateia, talvez com uma poita, com uma boia, servindo aquilo ali como base para o barco, talvez diminua, mas tudo isso tem que ser feito com uma pesquisa de impacto ambiental. Qual é o ponto que está precisando disso? É viável? Qual o impacto que está trazendo? Que é para a gente conseguir atuar na atividade de mergulho, gerando o mínimo de impacto e que as pessoas continuem procurando a atividade para ver a vida marinha, né? Perfeito. Max, uma pergunta em relação à vida marinha que pode ser produzida de maneira artificialmente, né, com os corais, né? Você até tinha comentado antes, quando a gente bateu um papo, em relação a trens, barcos, como que isso pode ser feito para que isso possa melhorar o meio ambiente? Eu acho que no Brasil nós tivemos uma experiência em Recife com os naufrágios artificiais. Isso podia ser feito aqui, podia de repente botar um carro, um trem, um barco, um avião, não sei, qualquer dessas estruturas que estejam sem uso estejam, né, ocupando os pátios e os depósitos aí, para de repente preparar essas estruturas e colocar dentro d'água, em pontos, repito, com estudo impacto ambiental, qual o melhor ponto, melhor localização para aquela estrutura servir como um recife artificial. Ali vão fixar corais, aí se alimentando dos corais vêm peixinhos pequenos e se alimentando dos peixinhos pequenos vêm peixes maiores. Com isso a gente está trazendo, tirando um pouco o foco da pesca, fazendo com que o maior número de pessoas se interesse pela atividade do mergulho. Ela vai ser muito mais lucrativa, financeiramente falando, e lucrativa para o meio ambiente, porque você vai estar produzindo um sistema onde de repente era um grande areal, né? Perfeito. E a gente estava até conversando, eu contei de um amigo próximo, que a gente foi dar um mergulho nas Ilhas da Tijuca, e quando ele lançou a âncora, ela havia ficado presa. Isso que é uma âncora pequena de um jet ski. Imagina de um barco, quando o pessoal vai para fazer foto, para fazer esses mergulhos, não como um scuba lab, um mergulho profissional, mas só para tirar uma foto ali. O quanto que isso pode trazer de impacto, uma âncora dessa caindo no fundo do mar, do oceano? Bem, eu acredito que as empresas de mergulho, elas têm essa preocupação. Então elas tentam colocar as âncoras em fundo de areia, onde não haja tanto impacto, tá? Mas acredito que colocando uma âncora numa pedra que vai servir de estrutura para que os corais fixem neles, né? Corais que demoram muito tempo para um coral crescer, aí vem ali de repente uma âncora e pum, quebra aquele coral. Então acredito que se a gente tiver essa preocupação, ou de posicionar os barcos, como muitas operadoras de mergulho posicionam suas âncoras para causar menos impacto, de repente colocando poitas no fundo, presas a boia na superfície e o barco fixando ali naquela poita. Na verdade, eu não navego, né? Não sou piloto de barco. Eu acredito que tem que ver com essas pessoas que trabalham com isso, qual é a viabilidade disso. É viável colocar um ponto de superfície para você fixar o teu barco ali, ao invés de ter que botar no fundo? É viável pela estrutura, pelo fundo? Eu acho que a gente pode, os órgãos de meio ambiente, todas as atividades subaquáticas, mergulho, caça, pesca, as operadoras de mergulho, todas elas têm que se reunir para tentar achar a melhor forma para que as atividades continuem e com mínimo impacto. Pensando sempre que quanto menor o impacto, maior vai ser a procura por aquela atividade. Quanto menor o impacto numa determinada ilha, mais pessoas vão me procurar para que eu faça o contrato com uma operadora de mergulho, para que eu leve mergulhadores naquela ilha. Acho que essa cadeia tem que começar a funcionar. E o quanto isso poderia crescer, principalmente no Rio de Janeiro, com tanto essas boias, né, que colocam para prender o barco,
E esses fundos artificiais, o quanto isso poderia crescer em relação ao mergulho, em relação às empresas, como isso poderia trazer um impacto financeiro para o nosso estado? Eu acho que o impacto financeiro vai ser bem grande. Não sei precisar em coeficiente, em percentual, mas vai ser um impacto bem grande. Nós temos aqui o arquipélago das Tijucas, o arquipélago das Cagarras, temos as Ilhas Maricás, tem um conjunto de ilhas que fica ali em frente à Prainha Grumari. Se todas essas ilhas, se esse conjunto de arquipélagos, se a gente conseguisse colocar recifes artificiais, achar uma forma viável de prender os barcos ali com o mínimo de impacto ambiental, acredito que o mergulho iria, em pouco tempo, cara, superar o ganho com a pesca. Porque em Recife alguma coisa aconteceu nesse sentido. Em Recife, muitas pessoas foram conscientizadas em fazer uma pesca, uma melhor forma de pescaria, né, de pesca, e passaram a dar mais importância ao mergulho. Mais pessoas procurando, porque vai ter mais pontos de interesse, mais empresas vão surgir e as empresas vão ter uma lucratividade melhor. E é uma cadeia, não só a escola de mergulho, não só o batismo, mas o barco que leva a escola de mergulho para mergulhar. Então todo mundo vai ganhar mais e a gente paga imposto. O imposto, quer dizer, esse esforço que o governo talvez precise fazer com um pouco de investimento que não acredito que seja grande, talvez tenha um retorno muito maior com os impostos que a gente vai pagar, porque a nossa atividade vai aumentar muito, né? Você tinha falado que uma vez você visitou, isso na nossa conversa antes do tempo, que você visitou um local onde tinham pontos de mergulho e eles fizeram um cálculo até onde o mergulhador ia. Você pode contar um pouco pra gente sobre isso? Essa foi uma viagem que eu fui para Bonaire, já tive a oportunidade de ir para lá algumas vezes, para mim é um paraíso. E sempre quando você chega lá tem uma palestra com um biólogo. E conversando com eles, eles comentaram que os pontos de mergulho eles são marcados, são mais de 80 pontos de mergulho ao redor da ilha. Esses pontos são dispostos aproximadamente 600 metros um do outro. E eles perceberam que o mergulhador, ele navega do ponto de mergulho 100 metros para um lado, 100 metros para o outro. Se ele navega 100 para um lado e 100 para o outro, e está de 600 em 600 metros, tem 400 metros onde não tem visitação. Aqueles 400 metros preservam os 200 metros com mínimo de impacto, os mergulhadores conseguem aproveitar. Então, acho que é muito interessante essa ideia. Max, qual é a mensagem de conscientização que você quer deixar hoje? Bom, acho que o importante é que as pessoas tenham maior consciência ambiental, para que elas fiquem atentas à sua ação, à sua parte, aonde colocar o lixo, como preservar o meio ambiente. Se cada um fizer a sua parte e o governo fizer a parte deles, nós vamos ter um ambiente muito mais saudável, um ecossistema muito mais produtivo para que todas as atividades, direcionando para o meu foco, mergulho, para que todas as atividades, principalmente mergulho, consigam ter um ambiente muito melhor para trabalhar, as pessoas vão procurar atividade de mergulho e vão ter muito mais prazer no que elas vão ver e na conscientização que elas vão ter em praticar aquela atividade. Max, muito obrigado pela sua presença hoje, obrigado por trazer um pouco de conscientização para a gente refletir um pouco mais sobre a vida marinha e um pouco mais sobre como a gente pode ser melhor no nosso mar, no nosso oceano. Bom, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do meu mundo, um pouquinho do mergulho, um pouquinho da minha visão de como a gente pode tentar fazer um mundo melhor, um mar melhor pra gente aí. Muito obrigado. E você, fique comigo nesse programa que veio para fazer a diferença. Oceano é Vida na Bem Mais TV.